Bem, o Bruno, ele é biólogo pela Católica também, né, e com doutorado em farmacologia e biologia molecular pela UFMG, e atualmente professor no Departamento de Fisiologia e Farmacologia, né, do Instituto de Ciências Biológicas. Ele vai falar para a gente de um tema relacionado ao que a Tiana falou no começo aí do evento, né, sobre Evodevo, mas mais relacionado à questão de neurobiologia, né, é um tema extremamente fascinante, talvez a área da biologia mais instigante para nós e que, provavelmente, quando a gente souber como é que funciona o cérebro, a memória, a consciência, né, a gente vai poder fazer um punhado de coisas, interpretar um punhado de algumas ações de algumas pessoas, né, relacionadas a essas questões cognitivas. Mas, por enquanto, a gente ainda está, né, um pouco longe, mas a gente vai ouvir o que a gente conhece em 2019, que não é pouco, né? Se a gente pensar 10, 20 anos atrás, o que aconteceu nesses últimos anos. Obrigado. Oi, gente. Bom dia. Se eu ficar aqui embaixo para vocês me enxergarem enquanto eu olho lá, fica tranquilo? Sim, todo mundo, né? Sim, obrigado. Bom, então vamos lá. O que eu vou falar para vocês é um pouquinho provocativo, perguntando neurobiologia e comportamento se é uma estrutura emergente ou um fenômeno evolutivo. Então a ideia era, será que o nosso comportamento, todas essas características, esses fenômenos como consciência, memória, essas coisas todas, são coisas que emergem do nosso cérebro humano, ou é um fenômeno evolutivo ao longo da evolução, ao longo da história evolutiva que a gente tem? Então, vai para baixo? Então, a pergunta provocativa, tá? Estrutura emergente ou é fenômeno evolutivo? Não vou responder isso agora, no final a gente vai conversar sobre isso. A primeira coisa que é interessante é que a gente olhar que ao longo da evolução, nós temos vários exemplos de comportamentos acontecendo, inclusive, em organismos unicelulares. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse peranema aqui, ó, você pode observar um organismo unicelular, e quando ele está ali nadando, tranquilo, caminhando pelo bosque, está lá 100% tranquilo, de repente, reparem só, entra em contato com algum outro organismo, que é um paramécio, que é predador, e na hora que ele entra em contato com o paramécio, reparem só como é que muda o comportamento dele. Reparem como é que ele entra como se fosse assim, uma crise de pânico, um susto, um medo, e ele fica paradinho. Ele fica paradinho, ele começa a jogar o flagelo dele para um lado e para o outro, ele começa a explorar o ambiente, saio ou não saio daqui, né? É lógico que eu estou fazendo toda uma interpretação, né? Obviamente. Então ele está lá, David Attenborough, né? Brasileiro, quem me dera, né? Então ele está aqui, está explorando, joga o flagelo para cá, joga o flagelo para lá, e ele vem explorando para ver se ele consegue encontrar um predador, né? E ele fica lá explorando, faz igual um saca-rolha. Repara que depois que ele observa, que ele percebe que não tem nenhum predador em volta, ele volta a nadar. Quer ver? Voltou a nadar. Então, o fato... volta a nadar e agora volta a andar, caminhar pelo bosque. Então, o que acontece? O fato dele simplesmente entrar em contato com outro organismo e ele perceber que aquilo é um predador, isso já nos faz questionar, para quem trabalha com neurociência, se isso é uma consciência ou uma protoconsciência. Porque ele muda o comportamento. E não tem sistema nervoso aqui. Essa é a primeira coisa que é interessante quando a gente pensa no aspecto de comportamento, ou comportamentos complexos, eles são sistemas epifenômenos evolutivos ou sistemas emergenciais de sistema nervoso. Olha que interessante. Então, nessa parte de cá, a gente viu que um organismo unicelular. A mesma coisa acontece aqui, ó. Nós temos aqui 2 paramécios, tem uma ameba já envolvendo os 2 paramécios, até chegar um ponto que eles estão lá conversando tranquilo. Você vai no cinema hoje? Vou. Aí, de repente, caramba! Então, eles mudam o comportamento. Como é que ele percebeu que a partir de algum momento aquilo foi perigoso? Por que ele muda esse comportamento? E quando a gente olha como isso acontece, as pessoas que trabalham com comportamentos de organismos unicelulares, eles já começam a entender um pouquinho melhor como isso acontece. Então, quando a gente olha, por exemplo, vai ter a voz do Brian Cox competindo comigo, mas a dele é mais bonita que a minha, mas eu vou traduzindo, tá? Dublagem. Então, você olha o paramécio, reparem só que ele nada, mas ele bate e volta, ó. Bate e volta. De novo.
Esse é um documentário que chama Wonders of Life. É maravilhoso esse documentário. Mas repara que ele bate, ó. Esse aqui ele está empurrando. Por que ele empurrou esse outro paramestre, esse outro organismo, mas em alguns casos ele bate e volta? Isso, de certa forma, é reconhecer que tem uma coisa diferente. É diferenciar estímulos do ambiente. Então a gente sabe, ó. Tem aqui o organismo, a célula. Tem várias cílias aqui para fazer a natação. Ele vai observar lá, de novo, bate e volta, bate e volta. Mas em alguns casos, ele empurra lá. Sai daqui, ó, sai daqui. E ele vai tentando nadar, e ele vai se comportando de certa forma. Como que isso acontece? Como é que a gente sabe que isso acontece hoje? Ele vai discutir comigo, vai competir comigo, vou tirar a voz dele agora. Deixa eu ver. Rapidinho, só para ele não ganhar de mim. Eu vou dublando. Então, o que acontece? Ele está explicando que quando o paramécio ele encosta no lugar, ele estica a membrana, abre o canal de sódio, entra sódio e despolariza a membrana. Então, aqui, ó, paramécio tem a membrana polarizada. Aqui eu tenho cília. E aqui então, tem mais sódio do lado de cá. Ele é menos 40 milivolts, um pouquinho diferente do humano, do célula, que é nossa é menos 60, menos 70 milivolts. A diferença de carga. E na hora que ele encosta, é como se você pegasse uma folha de plástico, esticasse a folha de plástico, tem um monte de furinho de agulha, abre esse furinho, o sódio entra. Tá? Então ele está explicando como isso acontece. É basicamente igual ao nosso receptor de mão. E aí ele vai nadando, ó, encostou, tensionou, abriu o canal de sódio, sódio entrou, despolarizou a membrana. Olha a cília, como é que vai mudar o movimento dela. Ó, mudou. Isso aqui a gente sabe que na estrutura intracelular dessa proteína e intramembrânica, ela é sensível à carga. Então ela muda a forma dela se movimentar e aí esse organismo muda o comportamento. Se a gente observar, vários dos nossos comportamentos são assim. Vários dos nossos comportamentos. Mas aqui a gente está vendo um organismo unicelular. Bom, então quando a gente olha nisso, a gente pergunta, tá, então o organismo unicelular ele tem todo esse aspecto de diferença, de potencial de membrana e despolarização de membrana. Isso é um organismo unicelular. Então, se isso é a base dentro da evolução, a gente começa a ver uma base evolutiva já com essa característica de potencial de membrana e despolarização de membrana, a gente observa que várias células, inclusive unicelulares, algas, as algas unicelulares, elas têm também potencial de membrana. Não sei se vocês viram, mas no ano passado, eles viram que se você chegar e machucar a ponta de uma folha, existe uma despolarização de membrana das células da planta, que vai informando para outras folhas que tem um machucado ali. Ninguém vai comer alface mais, né? Pronto. Está cada vez ficando pior, né? O que devia fazer é fotossíntese, né? Então, agora a gente consegue entender que a planta ela percebe uma lesão. E ela informa para frente. Bom, então, quando tem um trabalho do Boras, que ele faz um questionamento interessante para a gente, de 98. Você pega uma alga unicelular, e pega essa alga unicelular, coloca um protozoário, que é um predador, põe ele num becker, deixa ele mais ou menos uma semana, e esse predador de cá começa a estressar essa alga unicelular. Um dos mecanismos que a gente sabe, que são respostas evolutivas a estresse, é produção de colágeno. É uma resposta natural, provavelmente uma seleção natural que aconteceu. E aí essa resposta de colágeno, produção de colágeno, faz com que as células se grudem. Olhando dessa forma, depois de uma semana, as células grudadas, elas agora formam organismos, colônias de algas, que são muito difíceis de um protozoário fagocitar. Então agora começa a acontecer seleção natural. Então, esse trabalho do Boras, ele mostra que depois de um tempo em que você deixa algas unicelulares e protozoários em conjunto no mesmo becker, no final você tem mais colônias de algas que algas unicelulares. Sacaram? Então, ele já começa a mostrar que dependendo desse jogo, né, de predador e presa ao longo da evolução, você muda a evolução. Você muda a organização de um organismo. E aí, dessa forma, quando a gente olha, uma das coisas interessantes, né, um dos organismos mais antigos, quando a gente vai olhar evolutivamente falando, são as esponjas. E o que é interessante da esponja é que se uma estrela do mar está caminhando aqui, está predando essa parte da esponja, essa ponta da esponja não tem a menor ideia do que está acontecendo. Porque ela não tem sistema de comunicação. E como ela não tem sistema de comunicação interno, ou, na verdade, o sistema humoral lento, essa esponja... Você já viu alguma esponja correndo? Não, né? Bob Esponja, talvez.
Mas o resto não. Então você não vê esponja correndo. Se você não vê esponja correndo, senão ela não tem essa informação acontecendo. Seria basicamente o seguinte: você está aqui na Pampulha, tem um ataque de... Na verdade, você está aqui na Pampulha, tem um ataque de bomba na Savassi, e não tem nem estrada e nem telefone para te informar na Savassi que tem um ataque de bomba na Pampulha. A Estrela do Mar vai caminhando, caminhando até chegar e explodir uma bomba na Pampulha, na Savassi. Não, nem mais onde está. Mas vocês entenderam. Então, o que acontece? Tem todo um processo de comunicação. Quando a gente olha, por exemplo, num quinidário, são as primeiras evidências que a gente sabe hoje de neurônios. Então, a gente vê no quinidário, quando a gente olha na parede do quinidário, a gente vê aqui essas manchinhas em roxo, são neurônios, aqui ó, vários neurônios, na musculatura de um quinidário, não seria uma água viva, né, uma nematostela. E quando a gente olha esse organismo, ele se contrai, mas lentamente, reparem só. Por quê? Vocês conseguem observar alguma projeção neuronal aqui? Projeção, axônios, dendritos? Ninguém observa isso, né? Não tem. Então, a maioria dessa comunicação química aqui é através de dispersão, então é humoral, sem circulação, sem sistema circulatório. Então, na verdade, não é nem por estrada, por exemplo, se tiver uma informação de uma bomba, de novo, vou tentar acertar, hein? Pampulha, Savassi. Se tiver uma bomba e for sistema circulatório humoral, seria alguém dirigindo o carro correndo para ir para lá para avisar. Isso é o sistema circulatório. Um sistema não humoral, seria sináptico, seria o telefone. Você fala, olha, acabou de cair uma bomba aqui, então ele é mais rápido, entendeu? Nesse caso de cá, não tem nem um circulatório, nem um sináptico. Então, ele é humoral bem de dispersão, ele é bem lento, mas ele leva à contração muscular. Então, a gente já começa a ter um tipo de neurônio, um tipo de célula que começa a conseguir comunicar uma com a outra para levar um comportamento unitário de um organismo multicelular, de uma colônia de células que a gente chama de organismo unicelular. Entenderam? Bom, dessa forma, quando a gente olha mais para frente, uma lesma, deu o prêmio Nobel em 2002 para o Eric Kandel, você já começa a ver pequenas cidades, né, que são os gânglios de neurônios, e conexões entre esses pequenos vilinhas, ou seja, esses gânglios que falam, por exemplo, no pé, se eu encostar na cauda, aqui no pé dessa plísia, essa informação consegue chegar próximo aonde tem os músculos que vão levar essa tinta, que vão liberar essa tinta. Tá? Então, a gente já consegue ter agora uma comunicação entre várias partes do organismo. É interessante. Olha que vantagem evolutiva, você consegue agora informar de um lado para o outro que tem alguma coisa acontecendo dentro do organismo. Bom, e quando a gente olha no sistema nervoso, ao longo da evolução, a gente tem várias organizações diferentes. Se a gente olha a Estrela do Mar, ele forma esse anel e tem várias projeções, vários grupos neuronais ao longo do corpo. No polvo é interessante que o cérebro ele forma um anel em volta do tubo digestório. No caso dos tetrápodes, dos cordados, a gente começa a ver já um núcleo de neurônios maior, que a gente chama de cérebro. Então, a gente consegue ver que tem uma região maior, mais concentrada de neurônios, e outras com menos concentração. A grande vantagem que até agora a gente vem reconhecendo de ter esse grupo de neurônios assim, é porque tem mais facilidade de integrar informação. Então, tem um núcleo, tem um centro, onde integra mais informação, e fica mais fácil de responder, e pode emergir comportamentos mais complexos. Mas isso ainda é difícil de falar. A gente consegue ver comportamentos complexos em polvos, em insetos. Então, isso são questionamentos que a gente faz para pensar em emergência de um comportamento ao longo da evolução, com organização estrutural desse sistema nervoso. Bom, a gente olha também ao longo da evolução que proteínas que estão envolvidas com sinapses de comunicação com o neurônio com o outro, elas já começam a aparecer já em fungos. Por exemplo, planta, ela tem receptores de glutamato, que é o neurotransmissor mais comum que a gente tem no nosso cérebro. Então, a gente consegue ver ao longo da evolução, e aproximadamente 25% dos nossos genes pós-sinápticos, eles já existem em todos esses organismos. Então, a gente vê ao longo da evolução que essas proteínas, a maquinaria para a sinapse, para a comunicação entre células, comunicação rápida entre células, já acontece, já emerge, já aparece no início da evolução. Bom, aí a gente pergunta, tá, então a gente viu que nós temos células unicelulares, organismos unicelulares, que eles conseguem comunicar entre si, eles conseguem perceber o ambiente, e no caso do sistema nervoso, que tem essas células que formam conexões, que eles têm esses potenciais de ação, olha só, é o mesmo potencial de ação que a gente vê
que a gente viu num paramécio, olha lá. Isso aqui é uma figura de cálcio mostrando a entrada em fluxo de sódio e cálcio dentro dessa célula nervosa. Olha lá. Aí você vê o caminho do potencial de ação ao longo da célula. Isso aqui criou uma rede. Então, essa rede agora pode levar a emergências mais complexas? Sim, se aumenta a variável, maior a complexidade, porque agora tem maior conexões. Então, quando a gente olha isso, se a gente olhar num cérebro, isso aqui é um cérebro de uma larva de peixe, tá? Uma larvinha de peixe, e aí você faz uma fatia e faz uma fatia não, isso aqui não é uma fatia, mas você pega um organismo e coloca no microscópio de 2 fótons, e por sinalização de cálcio você vê a ativação desses neurônios. Reparem só que esse cérebro de uma larva de peixe, ele fica formando circuitos neurais. Células começam a ativar em conjunto. Olha só que agora já não é um organismo celular percebendo o ambiente. Agora são várias células que se conectam, que se ativam ao mesmo tempo e que podem, obviamente, dentro do que a gente conhece, né, levar a comportamentos diferentes ou percepções do ambiente diferentes. E olhando dessa forma, a gente faz a seguinte pergunta. Tá, tem esses circuitos neurais. Mas circuitos neurais, ao longo da evolução, eles têm alguma coisa a ver com a expressão de emoções, ou de cognição, ou comportamento? Darwin foi um cara que, obviamente, né, nós sabemos, né, ídolo. Ele levou uma pessoa que escreveu um livro que demorou 34 anos de pesquisa, nunca seria pesquisador CNPq, obviamente, né? 34 anos para escrever um livro que chama A Evolução da Expressão no Homem e nos Animais. E quando ele escreveu esse livro, o que é interessante nesse livro é que ele começou a mostrar uma homologia entre a expressão facial dos animais e do homem. Foi o primeiro livro da história que usou fotografia, vocês sabiam disso? Então, quando ele escreveu esse livro, ele começou a questionar, será que essa atividade, não que atividade neuronal, mas será que essa expressão de emoções, será que ela reflete alguma cognição, algum processo emotivo por trás do nosso comportamento que é similar ou homólogo aos animais? E aí a gente começa a questionar, peraí, eu tenho atividade neuronal no humano, eu tenho atividade neuronal na larva do peixe, eu tenho atividade neuronal não, mas eu tenho despolarização de membrana em paramécio, será que significa comportamentos complexos ou cognição? Bom, isso é interessante. Quando a gente olha, de novo, esse aqui é uma larva do peixe, tem um olho aqui, tem um outro olho aqui. Aqui eu vejo, aqui é o palio e subpálio, esse aqui é teto óptico, essa parte motora, o cerebelo. Então, esse peixe está em cima de uma placa e ele está observando, essa parte de cá é uma parte listrada embaixo. Então, toda vez que você anda para frente, o chão não está parecendo que está indo para trás? Parece, não é? Então, o que a gente faz aqui é colocar essas listras indo para trás, na verdade, indo para frente, ele tem a sensação que ele está caindo para trás. Ele vai ter uma resposta de nadar para frente. Entendeu? Então, toda vez que isso aqui mexer, é o que ele está enxergando. Vocês vão ver que vai ter uma atividade grande no teto óptico dele, que é a região que tem projeções que recebem informações visuais. Depois, essa bolinha aqui, esse círculo, ele vai aumentar. Isso significa que ele está nadando, que ele está fazendo contração muscular. Vocês vão ver que essa parte motor ativa muito. Na verdade, o motor ativa muito, quase tudo. E aí, quando ele para, é a parte que eu acho mais legal. Começa a ativar bastante o palio e subpálio. Eu fico imaginando ele pensando, o que aconteceu aqui? Mais ou menos assim. Reparem só. Se passar, né? Só de sacanagem não vai passar. Deixa eu voltar. Será que vai? Pode, por favor. Ó. Não deu o vídeo. É uma pena. Só para deixar vocês curiosos. Só. Bom, vamos para o próximo então. O que acontece? Então, se a gente vê que tem uma ativação, vocês fingiram que vocês viram, tá? Vocês acreditarem em mim. E aí vocês viram que tem uma ativação no cérebro de uma larva do peixe associado ao comportamento dele. Aí a pergunta é, e no humano? Como é que acontece no humano? Será que eu consigo ver a mesma coisa no humano? E esse trabalho aqui foi o seguinte, pegaram um paciente que tinha epilepsia, coloca um monte de eletrodo no cérebro do paciente que tem epilepsia, depois coloca esse tanto de eletrodo, espera a pessoa, ao longo do tempo, ficar assistindo televisão, vendo alguma coisa dentro do quarto dele, até o momento que começa a epilepsia. Na hora que começa a epilepsia, você vê qual foi o primeiro eletrodo que foi ativado. Aí você sabe qual que é o foco inicial da epilepsia. Ok? Então, assim que a gente descobre o foco. Aí, a cirurgia pode ser local, você vai tirar aquele foco da epilepsia para não criar um ataque epiléptico no cérebro inteiro. Tá? Bom, por coincidência, esse paciente, em 2008,
Ele estava lá com um monte de eletrodo e um dos eletrodos ativou quando ele assistiu Simpsons. Olha só. E toda vez que ele assistia Simpsons, ativava aquele eletrodo. Aí o pessoal, caramba, a gente achou o neurônio dos Simpsons no cérebro desse cara. E aí o pessoal falou, será que é circuito neural dos Simpsons? E olha que interessante. Deixa eu colocar o volume aqui, que esse aqui tem som. O que vocês vão escutar é a atividade de um neurônio, tá? Tomara que esse passe. Vamos lá. Acho que vai. Então vai mostrar para vocês aqui, ele vai mostrar isso. Isso aqui é o que ele está assistindo. Isso aqui é o eletrodo específico em um neurônio, um circuito neural. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, é que a imagem vai aparecer aqui, ó, antes da atividade do neurônio. Ou seja, esse neurônio ativa porque aparece a imagem, tá? Reparem só. Aqui, ó, vai aparecer os Simpsons aqui, ó. Viu? Esse neurônio ficou ativado. Agora apresenta outra tela, outra imagem. Outro neurônio está sendo ativado. Não é que o cérebro do cara parou não, viu, gente? Não, você entrou em coma depois que entrou. Ele está pegando um neurônio específico, ou um grupo de neurônios específicos. Então ele está lá mostrando o vídeo, agora ele muda a ordem para mostrar que é o vídeo em si, não a ordem que faz ativar. Ele vai mudar a ordem, repara aí de novo. Na hora que mostra a imagem dos Simpsons, mais ou menos aqui, aí leva a atividade desse neurônio. Reparem de novo. Ó. Viram? Bom, reparem que vai parar no momento que mostrar outra imagem. Olha lá. A gente chama isso de neurodarwinismo. Existe uma competição entre circuitos e um circuito inibe o outro. Sacado? Bom, aí a pergunta foi a seguinte. E se eu pedir para esse cara me lembrar o que ele falou e me contar o que ele viu? Ou seja, será que isso é uma percepção ou é memória dos Simpsons? Reparem que os Simpsons, a emergência da memória só aparece no segundo pico aqui. Ou seja, primeiro ativa o neurônio, depois aparece a memória. Então a memória é causa da atividade, olha lá. Ó. Viu? Aqui ele está pensando no Bart, né? Apanhando, olha lá. Reparem que vai reduzindo a atividade desse circuito até que evoca uma outra memória, ou seja, outro circuito é ativado e esse é inibido. Olha lá. Inibiu? Viram? Então o que acontece? Existe essa competição, que a gente chama de neurodarwinismo, entre circuitos neurais no cérebro. Então a gente começa a entender que não é uma correlação, olha que interessante, não é uma correlação entre atividade neuronal e comportamento, cognição, memória, seja lá o que for. Na verdade, emerge essa atividade, esse fenômeno depois que tem atividade desse circuito neural. Sacado? Bom, mas aí a pergunta é, mas como é que eu sei que é uma coisa causal? Ainda fica em dúvida, não fica? A gente é cético, a gente tem que ser pentelho. Então a gente tem que ficar perguntando, e isso é causal? Então uma das formas de mostrar causalidade é fazer intervenção. A intervenção, por exemplo, em moscas drosófilas, é se eu chegar... colocar um gene que ele é sensível a laser, e o gene para uma proteína que é sensível a laser, em uma célula específica que eu sei que está envolvido com cortejo, ou seja, sedução das drosófilas, será que eu mudo o comportamento dessa drosófila? E olha que interessante, ele vem com musiquinha lá, tá vendo? Ó, você coloca uma drosófila, você coloca ela... Aqui ela está numa plaquinha, isso aqui são bolinhas de cera, não é nem fêmea, e eu ponho o macho ali para andar. Quando eu ativo esses neurônios específicos no cérebro de uma drosófila, ela começa a fazer a dança do acasalamento lá, em volta de uma bola de cera. É um homem na boate, olha lá, gente, ó. Olha lá. Ó. Charmoso, não é? Pode falar, olha lá. Bom... Então a gente começa a ver, então na drosófila a gente viu que se a gente ativar um circuito neural, neurônios específicos que nós vimos antes, que estariam envolvidos com o comportamento de cortejo, a gente induz o comportamento de cortejo. E agora no mamífero? Bom, tem uma técnica que a gente chama de optogenética, que nós também colocamos um vírus, esse vírus coloca uma proteína sensível à luz em neurônios que eu quero, aí depois, nesses neurônios que estão lá com essa proteína, eu faço ele ativar e expressar essa proteína, nesse caso... Quando eu crio uma memória de medo, ou seja, eu ponho um camundongo nessa salinha aqui,
e eu dou um choquezinho nele. É choque de leve, viu, gente? Que se machucar, estraga todo o experimento. É igual aquele choque que você toma no carro. Você está viajando, você sai, você leva aquele choque, entendeu? Porque eu quero ver o medo, não quero ver o machucado nesse camundongo. Então, o que eu faço? Eu ponho numa caixa, condiciono ele ao ambiente, ao medo, e eu memorizo, eu ativo o circuito neural da memória desse salão. Tá? Então, toda vez que esse camundongo entrar no salão, mesmo que ele não leve choque, ele vai ter um freezing, ele vai ter medo. Ok? É condicionamento clássico. Bom, mas depois eu marco esses neurônios, ponho um eletrodo direto, eletrodo não, um cabo óptico direto nessa região para ativar esses neurônios específicos da memória do salão, e eu ponho ele agora lá na rua, lá no ICB. Naturalmente ele teria medo no ICB, porque o ICB está meio despencando, né? Mas tudo bem. Ele não sabe disso. Aí ele está lá no ICB tranquilo, na hora que ele está lá no ICB tranquilo, está andando, aí eu ligo esse laser e eu ativo o circuito neural da memória desse salão. Eu invento, provavelmente eu crio uma memória entrando no processo de consciência dele, e aí, na hora que eu faço emergir essa memória, ele entra em freezing, ele fica com medo em um lugar que ele nunca teve medo na vida. Imagina o tanto que isso tem para transtorno de pânico, tanto que tem aplicação de transtorno de pânico, de ansiedade, estresse pós-traumático. Reparem só, então está lá, o camundongo está andando tranquilamente, ele não tem medo desse ambiente de cá, ele nunca levou choque, nada de errado aqui. Vocês vão observar que vai acender essa luzinha de cá. Na hora que acende o laser, vai acender o laser, acendeu, agora ele entra em pânico, ele tenta fugir do lugar, não consegue fugir do local, aí ele faz o freezing, ou seja, ele fica em congelamento, e aumenta a frequência respiratória e a resposta cardíaca dele também. Então, dessa forma, a gente começa a ver, olha, então, se eu ativar esses neurônios, esses circuitos neurais, igual o dos Simpsons, eu evoco uma memória. Então, provavelmente, esse conjunto de células, olha só, que tem uma ativação muito similar a um protozoário, eu consigo levar a emergência de sistemas complexos, de sistemas físicos complexos. Olha que interessante. Bom, e a gente vai perguntando, e no caso do humano? Poxa, porque o humano, a gente gosta de se colocar acima, né? É muito engraçado, né? A gente fala assim, não, o humano, o cérebro é muito maior. Aí quando você olha, o do elefante é maior. Você fala, não, o nosso é maior, aí o golfinho é maior. Não, o nosso tem mais camadas de neurônios, aí o do elefante tem 6. Cada hora a gente tem um trauma diferente, né? E aí, mas a gente gosta de falar, não, mas é muito especificistas, né? Nós somos especificistas. A gente fala, não, e no caso do humano? A gente tem vários casos, vários exemplos. No caso, por exemplo, o famoso é do Thomas Willis, em que ele recebeu uma paciente na Inglaterra no século XVII, e essa paciente, o marido reclamava que ela tinha mudado completamente o comportamento dela, completamente o comportamento. Ela não conseguia, ela era uma mulher bela, recatada do lar, e depois ela ficou completamente rebelde, mudou completamente. Aí, na hora que ele foi olhar essa mulher, provavelmente ele era tipo Paracelso, né? Ele gostava de alquimia, deve ter tentado várias técnicas diferentes de bioquímica. E na hora que ele tentou isso, a mulher faleceu. Na hora que ela faleceu, o marido dela falou assim, não, pode ir tranquilo, pode fazer a dissecação do cérebro dela, do corpo dela para descobrir. O marido é tranquilo, né? Aí, na hora que ela fez a dissecação, ele observou que no córtex, esse aqui é o desenho dele, que no córtex frontal dela tinha um tumor do tamanho de uma laranja, no córtex frontal. Aí foi o primeiro caso de descrição de alteração de comportamento ou de moral de uma pessoa, baseado na alteração do cérebro. Tem um outro caso clássico do Phineas Gage, que era um cara que trabalhava numa ferroviária. Ele era um cara que quebrava as pedras para abrir espaço, ele estava trabalhando em Boston nessa época, para abrir um espação para passar um trilho. E aí, numa desses casos, você perfura uma rocha, depois você coloca pólvora, pedrinha, pólvora, areia, pedra, areia, aí você vem com uma barra de metal, que é essa de cá, bate, explode, aí depois o pessoal consegue quebrar o resto da rocha. Entendeu? Só que nesse caso ele estava distraído, ele conversando com um dos funcionários dele, ele não colocou areia e pedrinha, cascalho o suficiente, bateu direto, quase direto na pólvora, virou uma lança, um canhão, entrou embaixo do olho dele, do arco zigomático dele, e perfurou o córtex frontal, o óbito frontal dele. Ele viveu 12 anos assim. Tá? Mas, e ele ficou o caso mais famoso, porque depois a gente só descobriu o caso do Thomas Willis depois, mas o caso mais famoso que mudou a forma de pensar da neurociência. Não, peraí, então, se alterar o córtex frontal, altera, inclusive, percepção de causalidade, porque ele mudou o comportamento dele. Ele era um cara todo certinho, sistemático, e ele ficou um cara completamente
com comportamento aberrante. Ele se masturbava no meio dos lugares, ele urinava no meio dos lugares, ele não ia trabalhar, ele reclamava, xingava. Ele não tinha mais o que a gente chama de comportamento inibitório ou associação, entender a consequência dos atos, porque ele tem uma alteração nesse córtex, nessa região do cortical. Então, ali a gente já tinha uma evidência que alterava o comportamento. Só que sempre tinha uma dúvida, o seguinte. Bom, se você imagina só que você é um motorista de um carro. Tá? Então, você é a mente, imagina só, uma visão dualística, que acabou há muito tempo, mas imagina que seja essa. Eu tenho uma mente e um corpo, tá? De René Descartes. Uma mente e um corpo. E aí, eu sou o motorista e estou dirigindo o meu carro, que é o meu corpo. E a pergunta é, por que nesse caso de carro, o motorista não descobre que o carro está com o pneu furado? Não é? Porque seria basicamente, o córtex não está funcionando direito, você tem alteração comportamental, e ele não percebe que está alterado. Aí a pergunta, então, peraí, se eu estou dirigindo, eu sou motorista e o pneu fura, obviamente eu ia perceber, não, o meu pneu não está funcionando, ou eu sou um péssimo motorista, não sei nada, né? Então, o que acontece? Gente, quem nunca percebeu o pneu furado, eu também nunca percebi, então acontece, sou péssimo motorista, não. Mas aí a pergunta era, então, se eu fizer um experimento, ele não fez experimento porque ele quis, tá? Mas se eu pegar uma pessoa, um motorista, e se eu partir o carro no meio, então imagina só, eu tenho um carro, eu tenho um motorista, eu parto o carro no meio, um lado do carro vai ficar sem motorista, e o motorista vai ficar num lado só? Então, seria a mente fica só num lado, a entidade fica só de um lado, o outro lado fica sem nada. Ou essa mente, essa entidade, ela é tão forte que ela consegue controlar os dois mesmo separados, ou vai criar um motorista para cada lado. Entendendo? Aí, nesse caso, é o carro que cria o motorista. Bom, então essa era a ideia. Por que o Gazzaniga fez isso? Ele fez isso porque ele era orientado por Roger Sperry, e na hora que o Roger Sperry era orientador dele, o Roger Sperry tinha uma pergunta muito interessante, que era o seguinte: golfinho é peixe ou mamífero? Nossa, não, ainda estou em dúvida? Peixe. Golfinho não é peixe, é mamífero. Então, se ele é mamífero, ele respira com brânquia ou respira com pulmão? Isso, obrigado. Nossa, agora eu sei que tem gente aqui dentro. Então, ele respira com pulmão. Aí eu pergunto para vocês, até a gente brinca, né? Na evolução a gente gosta disso. Nossa, se você coloca um animal para evoluir, se fosse, né, uma coisa de desenho evolutivo, aí na hora que ele chega e você dá o pulmão para ele, aí você fala, agora você volta para a água. É sacanagem, né? Então, o golfinho, por exemplo, ele respira com pulmão. Se ele respira com pulmão, ele pode morrer afogado? Pode. É uma das estratégias que orca usa para matar golfinho. Pega o golfinho, leva para o fundo e mata ele afogado. Pronto, eu tirei o sonho de um monte de gente de conhecer orca, né? Bom, aí o que acontece? Se golfinho ele morre afogado, ele pode morrer afogado, eu pergunto para vocês, golfinho dorme? Isso. Tirou total. Depois você me passa seu nome, que eu vou... É boa. Qual que é o seu nome? Thaís. Eu vou dar total para ela. Lembra o nome dela, gente? Ela está certa. Ele tem hemisférios separados. Cada hora dorme um lado. Imagina que sonho. Você está aqui no meio da minha palestra, você tem um tédio, fala, não aguento a minha palestra, eu vou dormir com esse lado de cá. Eu vou dormir do lado de cá. Né? Esse é um sonho na vida, não é verdade? Então, o que acontece? Roger Sperry descobriu isso. Então, quando o Roger Sperry descobriu isso, o Gazzaniga, ele pensou o seguinte, eu tenho um tipo de paciente em que quando ele tem crise epiléptica complexa, eu tenho que cortar o corpo caloso, separar os dois hemisférios, aí eu consigo controlar a crise epiléptica desse paciente. Até hoje é feito isso. Bom, quando ele faz isso, olha que interessante. Ele faz e corta o corpo caloso, então essa região é a região onde tem a conexão entre os dois hemisférios. Sem o corpo caloso, essa região cortical não consegue conversar com o outro lado. É igual ao experimento do carro. E agora? Será que vai ter uma entidade que vai controlar o cérebro de qualquer forma? Ou a entidade, a mente, vai escolher um lado? Ou esse sistema físico vai fazer a emergência, vai levar a emergência de duas mentes, cada hemisfério com um? Gazzaniga fez esse teste, um deles foi interessante. Ele pegou o paciente, então ele não tem comunicação entre os dois hemisférios. Ele põe, esse olho esquerdo, ele enxerga um quadrado que vem para o hemisfério direito. Esse olho direito vê um círculo que vai para o hemisfério esquerdo. Se eu pedir para esse indivíduo, observando as duas imagens separadas, e eu pedir para ele, o que você viu? O hemisfério esquerdo é onde tem, é o lado que tem a área de Broca e a área de Wernicke, que está envolvido com a fala. O hemisfério direito não consegue falar, ele não tem área de Wernicke, nem área de Broca. Então, se eu perguntar para esse indivíduo, o que você viu? Ele fala,
eu vi um círculo. E a mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, faz assim, ó. Olha que bizarro. Depois, se você chegar e colocar esse paciente para ele abotoar uma blusa, uma mão abotoa, a outra mão desabotoa. Aí você fala, duvido, né? Não é? Duvido, eu sabia que ele estava pensando. Bom, então para mostrar, para sua cara, para você ver como é que é, vou mostrar o vídeo dos pacientes. Um dos pacientes, o do Gazzaniga, então ele tem que olhar para esse ponto de cá, e a cada lado vai mostrar uma imagem. Então, para olhar a imagem, reparem só esse paciente. Martelo e uma serra. Ele perguntou, o que você viu? Eu vi um martelo, porque foi o olho direito que vai para o hemisfério esquerdo. Aí fala, agora fecha os seus olhos e desenha com a sua mão esquerda. Olha lá. O que é isso? Uma serra. E o que você viu? Um martelo. E por que você desenhou isso? Sei lá. Ninguém me contou nada. Então, esses são casos clássicos. Eu vou mostrar um outro caso clássico de paciente, mais antigo ainda. Olha só esse caso. Uma mão, ou seja, um hemisfério direito, ele vai aprender a montar um quebra-cabeça. Reparem só. Então lá, vai montar o quebra-cabeça, vai montando, o hemisfério direito, lá, a mão esquerda, montando lá direitinho, aqui tem a imagem. E aí vai montando, tranquilo. Você pode ver que a mão direita ele está sentado em cima da mão direita, né? Olha lá. Depois que ele montou bonito, agora vai ser a mão esquerda. A mão esquerda não tem a menor ideia de como é que vai montar. Olha lá. Está montando. E a mão, ele está sentado em cima da mão esquerda. Tá? Você observe que a mão esquerda perde a paciência e vai tentar ajudar. Quer ver? Reparem só. Não é possível que esse cara não consegue montar um negócio. Né? Ele vai tentar ajudar. Aí você diz, não pode. Aí esse aqui fala assim, não, mas volta aqui, me ajuda aqui. Ela. Aí ele senta em cima da mão. Agora as duas mãos vão tentar montar o quebra-cabeça. Reparem só o conflito entre os dois. Esse aqui não é assim, velho. Aqui coloca assim, ó. Assim, ó. Não coloca assim, ó. Assim, não é assim, ó. Não, aqui é assim, ó. Assim, ó. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Velho, é assim, velho. Não é assim, velho. Não é assim, coloca assim, ó. Assim, coloca assim, assim. Não é assim, assim, ó. Olha lá. Não, aí estragou tudo. Bom, então o que acontece? Então a gente vê a emergência desses fenômenos que a gente chama de cognição, de memória, consciência, personalidade, talvez. Tudo isso é questionável. Mas a gente vê a emergência desses fenômenos complexos através de uma atividade neuronal. Se a gente dividiu, agora você tem dois complexos diferentes, dois sistemas emergentes diferentes. Bom, mas aí vem a pergunta seguinte. Tá, isso é genético? Isso é somente desenvolvimental, genético e tal? Sempre na biologia, é engraçado, na biologia a gente sempre considera a ecologia o tempo todo, a gente considera o ambiente o tempo todo, a gente nunca separa muito o ambiente da genética, o tempo todo os dois estão em conjuntos. Esse psicólogo, James Baldwin, foi um cara que teve uma ideia interessante. Ele falava o seguinte, o comportamento de uma espécie pode modificar sua própria evolução. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que uma coisa é instintiva, mas se passar 3, 4 gerações, depois de você colocar um predador ali, isso que você considerava instintivo, ele é modificado. E agora o instinto vira uma outra coisa. Por exemplo, se um animal ele é muito ansioso, aí ele fica sempre ansioso, e ele está o tempo todo no ambiente ansioso, mas um ambiente sem predador, esse animal ele tem muito nível de estresse, ele vai ter um monte de patologia, psicopatologia, vai ter alteração cardiovascular, metabólica. Então esse animal ele vai ficar a minoria dentro de um grupo. Só que se você colocar um predador, então o instinto vai ser não ser ansioso. Aí você coloca o predador, agora o ansioso ele consegue fugir do predador. Passa 3, 4 gerações, agora o instinto virou um comportamento ansioso. Entendendo? Então esses questionamentos, por exemplo, do efeito Baldwin, foram interessantes para pensar em comportamento. Então dessa forma a gente começa a questionar o que será que é cultura, ecologia? O que é biológico? Eu odeio isso. O que é biológico e o que é social? Tudo é ecológico. E a gente vê esses sistemas emergenciais de atividades neuronais acontecendo o tempo todo, inclusive entre
diferentes indivíduos. Esse trabalho que saiu esse ano foi muito interessante. Eles pegaram drosófilas, e aí uma fêmea tem que escolher entre o macho rosa e o macho verde. Tá? E aí o que acontece? Você coloca numa câmara, essa câmara ficam as fêmeas virgens aqui no meio, não é nada assim da mitologia grega não, tá? Então as fêmeas virgens ficam aqui no meio, e as fêmeas que copulam com os machos ficam aqui nessas cenas aqui, ó, nessas câmaras de cá. E aí a fêmea que já copulou, ela vai e escolhe, vai ser o verde, mosca verde, o macho verde ou o macho rosa, tá? Se eu colocar só rosa, só macho rosa aqui, e essas fêmeas experientes começarem a copular com machos rosas, essas virgens que nunca copularam antes, na hora que eles saírem dessa câmara, elas vão preferir só macho rosa. Olha que interessante. Se eu colocar só macho verde aqui, elas vão preferir, mesmo não tendo experiência nenhuma antes, vai preferir só macho verde. Entenderam? E o que é interessante nesse trabalho é que depois de 8, 9 gerações, existe uma permanência de preferência. Olha que interessante. E aí quando a gente pensa em aspecto social, né, do que a gente expõe na televisão, quem que é o príncipe, quem que não é o príncipe, né, a cor do príncipe, ou heteronormatividade, todos esses aspectos a gente começa, interessante, ele é biológico. Aí você fala assim, é biológico, mas a gente sabe que tem uma influência da primeira experiência que a pessoa tem, né, a primeira imagem que a pessoa tem, a representatividade. Então esse trabalho mostra para a gente que quando eu tenho, por exemplo, uma informação entrando em grupo, aparece a emergência da cultura. Olha que interessante, eu tenho uma cultura de moscas drosófilas. E existe essa preferência. Bom, quando a gente olha dessa forma, a gente pergunta, então a gente cria grupos sociais? Sim. O sistema neural, ele tem uma facilidade para encontrar e sincronizar vários comportamentos. Reparem no peixe. Nós temos aqui um sistema nervoso em cada um desses peixes, e esse peixe que daqui, ó, ele está enxergando o predador. O peixe que está aqui no meio não tem a menor ideia, mas ele é contaminado pelo comportamento de de cá, lá. Olha assim, tipo, velho, se alguém mexeu, deve ter alguma coisa ali. Então ele está fugindo. E reparem só esse comportamento de sincronismo que está acontecendo ali. Isso é uma contaminação neural, uma contaminação de organismos de um comportamento para o outro. Então a gente começa a entender que sistemas neurais, eles levam contaminações de outros sistemas neurais, ou seja, tudo interligado. Agora matou todo mundo, né? E isso, quando a gente pensa, isso está envolvido também com empatia. A gente olha, parece estar envolvido com empatia. Se a gente olha, provavelmente alguém aqui já bocejou, né? Ou teve vontade de bocejar. A gente sabe que a gente tem esse sincronismo e que forma esse comportamento social de empatia. Se a gente olhar em elefantes, reparem só. Você tem aqui uma corda com 2 argolas, e essas 2 argolas, então, se eu puxar, essa corda vai embora. Se eu puxar juntos, ao invés de eu puxar só um lado da corda, chega a comida junto, porque são pedaços de maçã. Então eles puxam em conjunto, olha como é que eles fazem sincronizados, eles aprendem sozinhos para comer. Se eu deixar esse aqui antes, ele espera, olha como é que é todo um processo de expectativa de planejamento. Esse aqui, coitado, ele tem TDAH, ele começou a puxar antes, aí ele já puxou antes, esse aqui está lá, não, peraí, e perdeu, já foi, agora já foi, não tem, lá, já foi. Esse aqui não, esse aqui é brasileiro. Ele chegou antes, sentou, pisou na corda e falou assim, agora você puxa. Vai que está mandando bem demais. Vai, isso, sensacional o seu trabalho. Coaching, vai que você está fazendo sensacional. Obrigado. Sensacional, isso, muito bom trabalho. Nossa, sensacional o seu trabalho, muito bom. Isso, agora nós dois vamos comer. Isso. Então tem todo um processo de contaminação, de empatia, de sincronismo. E o que é interessante, tem um cara que chama Franz de Waal, que eu gosto muito dele, um primatologista, que ele olha isso para olhar coisas mais complexas, e que a gente chama inclusive de coisas morais. Olha que interessante o que vai acontecer nesse vídeo. As minhas alunas sempre reclamam que eu estrago o vídeo antes, mas eu tenho que contar antes, que eu adoro contar, tá? Eu faço pelo meu bel prazer. Então o que acontece? Tem essa cientista de cá, ela entrega uma pedra para esse muricuí aqui, macaco prego, ele recebe essa pedra e devolve para ela. Ele deve pensando, que uma tarefa é essa, né? Toma a pedra. Na hora que ele devolve a pedra, ele ganha pepino. E pepino, delicioso, né? Uma frutinha e tal, um vegetal. Então ele come esse pepino. Na hora que ele come, o legume, né? Vegetal, legume, biólogo. Bom, pegou o legume, ele come esse legume e fica feliz da vida. Feliz da vida. Olha que interessante o contexto. Fica feliz da vida, aí ele entrega para o de cá, esse de cá estava olhando e fala assim, opa, também quero pepino, né? Ele pega a pedra, devolve para a cientista, só que a cientista devolve para ele, dá para ele uva.
Reparem a reação desse macaco prego. Quando ele olha e fala assim, caramba, tinha uva? Eu não sabia que tinha uva? Caramba, não, vou lá comer uva. Ele pega a pedra, devolve mais, vocês vão ver a velocidade que ele vai devolver, vocês vão ver a reação dele. Reparem só. Então, ó, entregou a pedra, devolveu, ó, pegou o pepino, entregou. E olha como é que ele come feliz. Ó, felicidade dele, núcleo accumbens ativando, sistema de recompensa, motivação. Aí esse de cá também, ele vai até passeia para lá, esse aqui vai receber uma uva, ele fala, uva, que isso? Não sabe? Nossa senhora. Olha a velocidade que ele devolve. Devolveu, falou, quero uva. Aí entregou o pepino. Aí ele pega o pepino, come, olha para o amigo, filho da mãe. Tá de sacanagem comigo. Fala, não é possível. 20 centavos nesse ônibus a mais, não é possível. Olha lá. Aí ele aqui de novo, ele dá uva, ele não é possível, isso não faz sentido. Agora ele recebe de novo a pedra, olha lá. Ele testa para ver se é pedra de verdade, não é possível. Devolveu, recebeu o pepino, nem coloca na boca agora, que ele já olha para o amigo dele e fala assim, não é possível, não, essa mulher está de sacanagem comigo. Bom, ou seja, olha que interessante. Quando a gente questiona, então, voltando à pergunta inicial, esse comportamento, essa emergência de comportamento, sistemas cognitivos, memórias, consciência, do que a gente inventar de nomes, que são coisas semânticas, a gente observa ao longo da história do conhecimento das neurociências, que são estruturas emergentes e fenômenos evolutivos. Isso significa que não apareceu só quando o humano teve um cérebro maravilhoso, que a gente já sabe que não é. Não, ele acontece como fenômeno evolutivo ao longo da história. Por isso que quando a gente fala assim, a gente observa pessoas falando assim, nós estamos humanizando um comportamento desse. Eu não acho que é humanizando, nós estamos biologizando o comportamento humano. Deixando de ser especial de novo. E a gente vendo que isso acontece, inclusive em animais unicelulares, organismos unicelulares e multicelulares. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção. Perguntas? Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aqui, uma pergunta mais que eu estou pensando aqui, o comportamento moral da pessoa, ela depende, então, por exemplo, de uma moral da pessoa, por exemplo, igual eu falo, não matar. Mesmo que as pessoas saibam que matar é errado, Sim. Tem a ver com o que a pessoa falou com ela já tem essa noção intuitiva que matar é errado. É interessante. Essa é uma pergunta que eu não vou saber te responder. Obrigado. Pronto, acabou. Próxima? Bom, a gente sabe o seguinte, dentre os animais existe já, você pode observar que tem um comportamento, inclusive em insetos, de impedir que tenha briguinhas. É muito engraçado. Por exemplo, formigas, elas impedem a briga entre umas e outras. E o que é interessante, hoje a gente sabe que uma espécie de formiga, por exemplo, não sei se é generalizado, uma espécie, ela pega as que tiveram lesões, levam de volta para o formigueiro, e existem algumas que são enfermeiras que curam e voltam. Aproximadamente 70% delas voltam, elas voltam, elas se recuperam. Então, a gente tem, ao longo da evolução, alguns processos que induzem a gente pensar que tem um processo evolutivo moral por trás, que a gente chama de moral, mas é um processo natural. Então, quando a gente pensa nisso, nem Rousseau, nem Bacon estavam certos. É o Bacon? Que o homem é o lobo do homem? Thomas Hobbes. Então, a gente vê que nenhum dos dois estavam certos. Na verdade, os dois estariam certos. Tá? O que a gente acontece, que a gente gosta de colocar, quando eu vou falar de Bonobo. Cadê a Bruninha? Cadê? Vou falar de Bonobo. Eu sempre falo do Bonobo. Pelo seguinte, a gente gosta de valorizar e justificar as cagadas, desculpa a palavra, os erros da nossa sociedade, colocando comportamento de chimpanzé. Mas a gente tem uma similaridade genética e morfológica muito igual ao bonobo. E bonobo, ele é dominado, a estrutura dele é dominada por fêmeas. Enquanto o chimpanzé é todo hierárquico, e ele tem brigas constantes, ele tem brigas de tribos entre eles, o bonobo não tem. Bonobo, a fêmea mais velha é dominante, incrível que pareça, o macho, se ele briga, né, no chimpanzé, eles brigam e mostram os dentes que eles querem brigar. As fêmeas, se tem alguma coisa que dá errado, elas vão lá, uma masturba a outra, não sei o que, acaba. Fazem tudo, sexo e amor, o tempo todo.
Paz e amor, sexo e amor. E elas têm um comportamento, uma estrutura social diferente. E esse aspecto dos bonobos é interessante porque eles têm algumas características que nós colocaríamos como moral boa. Por isso que ele é colocado, são os primatas bonzinhos, e os chimpanzés são os primatas ruins. E a gente tem os dois aspectos genéticos. Então, se você me perguntar se a gente tem uma tendência biológica para os dois, tem. Agora, o que a gente quer alimentar, de qual dessas tendências, aí depende muito do ecológico, né? Mais perguntas? Eu. Assim. Muito obrigado, foi, sim, fantástico. Obrigado. Fiquei absurdado muitas vezes aqui. Mas você deu alguns exemplos de comportamentos que a gente considera complexos, sociais, tudo mais, complexo. E você deu de insetos, a gente sabe que também tem moluscos, tem cetáceos, em primatas. Mas como a gente consegue saber se esses comportamentos são análogos, surgiram independentemente, ou homólogos, para conseguir entender o nosso comportamento? Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa. O que a gente usa, a gente usa uma lógica de generalização, obviamente, né? Então, o que a gente coloca é o seguinte, a sua pergunta é uma pergunta filosófica mesmo. Como que você sabe que eu estou pensando? Como você sabe a minha emoção? Como você sabe o que eu estou sentindo, ou o meu estado de humor? Você não sabe. Você está baseando na minha expressão facial, né? Especificismo total. A gente tem um giro fusiforme no Codex, que ele tem facilidade para identificar o T do rosto. Então, ele informa para a gente muito fácil a identificação visual. Mas a gente tem dificuldade de identificar visualmente expressão emocional de outros animais, não é? Por exemplo, peixe. Peixe, coitado, você tira o peixe, ele está lá se debatendo, sufocado, entrando em pânico, mas ele não tem pálpebra, né? Para fazer assim, está doendo. E aí você fala, não, está ali, está tranquilo, ele está se debatendo. Então, o fato de não ter pálpebra para a gente já tira um monte de empatia. Bom, então essa é uma pergunta filosófica. Nós não sabemos se um ou outro, o meu sistema fenomenológico, ou seja, a emergência do que eu estou chamando de consciência, de emoção, ou até mesmo da cor que eu enxergo, se é a mesma da sua. Como que a gente tenta corrigir isso? De uma forma instrumentalista da ciência, do instrumento da ciência. Eu olho qual região do cérebro ativa no seu e no meu. Ela fala, é a mesma coisa. Entendeu? Ou eu vejo padrão de comportamento. Está dando a mesma coisa. Baseado nisso, a gente olha, se eu olhar essa estrutura, que tem esses genes que são expressos no humano, e eu pego os mesmos genes que são expressos nessa estrutura em peixes, e eu faço o estresse nele, e nessa mesma região ativa esses neurônios, eu falo, é homólogo. Mas, de novo, é uma coisa que a gente considera homólogo. Pode ser análogo. O paradigma é homólogo, homologia, pelos genes que são expressos, pelas proteínas que são expressas, pela região que está sendo ativada, e aí a gente coloca de uma forma lógica como a homologia. Mas sempre a gente fica com um pulga atrás da orelha. Sempre. Igual a gente fica um com o outro também. Mais perguntas? Tem mais espaço? Mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. No meu caso, eu queria fazer uma colocação pessoal. O meu pai passou por uma cirurgia cerebral e ele mudou o comportamento também. Ele não consegue conversar assim sobre temas atuais, ele não lembra nada. Então, ele não sabe que dia que é hoje, do mês. Aí ele sempre anota no calendário, né, para não se perder. E tudo que ele fala é do passado. Todos os casos, a história dele de quando ela era novo, tudo parece recente para ele. E ele era uma pessoa muito agitada, agressivo, nervoso. E depois da cirurgia, ele passou a ser carinhoso e pacato. Completamente diferente. E se você dá alguma coisa, por exemplo, a torneira quebrou, ele não consegue consertar. Coisas fáceis, ligar a televisão usando o controle, ele não consegue achar o on e o off e ligar. E eu vivo isso há uns 20 anos, e a minha mãe fica assim, eu não consigo entender o que será que aconteceu com ele. Ele não é mais a pessoa com quem eu casei, mas algumas coisas que aconteceram, a gente gosta por ele ter sido um pai mais amoroso, né? Mas ela acaba que assumiu muita função dele, ele virou tipo um filho dela. Ele teve um aneurisma cerebral e, graças a Deus, sobreviveu. Aí eu queria te perguntar assim, o que será que aconteceu? Qual parte do cérebro, uma parte foi deletada? O que será? Só para eu entender, assim, mais uma curiosidade. Para mim fica difícil saber. São vários casos famosos. É uma mudança de comportamento mesmo com cirurgia. Tem alguns casos, porque é o seguinte, esses comportamentos
super complexos, têm muitas variáveis, eles são muito dinâmicos, que mudam ao longo do tempo, eles são difíceis de você colocar uma região específica, porque geralmente são circuitos, pegam várias regiões diferentes. Você não pode falar assim, eu tenho uma região da moral, entendeu? Senão isso vira frenologia, localizacionismo. E aí hoje também o pessoal usa muito frenologia química, né? Dopamina é o do prazer. Não, depende da região, depende da hora, qual receptor. Não tem nada disso. Bom, então para esse comportamento, ele é muito complexo. Tá? Então para algumas dessas assim. Então, por exemplo, se tem trabalhos que mostram, sabe aquele paradigma em que a pessoa está num trilho, num bonde, e ele pode atropelar um bebê, uma pessoa ou 5 pessoas, e aí você tem a escolha se vai puxar a alavanca para que ele, ao invés de atropelar 5 pessoas, atropela uma. Isso tem um trabalho muito legal em que a pessoa, se ela for kantiana, ela não puxa. É utilitarista, é assim, morreu, morreu, morte é morte, ponto, eu não vou mexer com isso. Se a pessoa não for utilitarista, ela puxa a alavanca. Ela fala assim, não, prefiro que morra uma que 5. Tá? Se eu estimular uma região mais específica no córtex parietal, parietal occipital, essa pessoa puxa a alavanca, aí eu estimulo, ela fala assim, se bem que eu não puxaria não. Aí você para de estimular, não, eu puxaria. Então, você mudando a valência de alguns circuitos neurais, você pode mudar a decisão que aquela pessoa tem. Tá? Então, saber exatamente qual região, eu não vou saber mais ou menos. Mas eu posso te dar um exemplo de Alzheimer. Porque no Alzheimer tem uma região no hipocampo, o hipocampo é uma região que é muito vulnerável, acessível por estímulos ambientais. Por isso que o hipocampo está envolvido na formação da memória. Não é ali que fica a memória, mas ele ajuda a formação de memórias. Bom, quando a pessoa entra com um processo de Alzheimer, essa região do hipocampo, por um erro da evolução de novo, ela é muito frágil para estresse. Então, a primeira região começa a morrer. Então, ela é muito frágil. Então, no Alzheimer, a primeira coisa que a pessoa começa a perder é memória de curto prazo. Ela não consegue consolidar muito memória. Então, começa a lembrar bastante do passado. Depois, estados mais avançados, aí perde memória total. Então, a gente consegue entender aos pouquinhos como que é um processo de neurodegeneração, mudando o comportamento e memória. Mas, ao mesmo tempo, você falou que ele não consegue memorizar, mas ele lembra de coisas do passado. Basicamente, a mesma coisa do Alzheimer. Ele não tem Alzheimer, no caso. Foi um aneurisma. Mas no Alzheimer, a mesma coisa. Você perde essa capacidade, por ter perda do hipocampo, de formar novas memórias, e a pessoa acaba vivendo o passado. Ele acredita que a esposa ainda está viva, se ela morreu há 20, 30 anos atrás. Então, ela começa a ativar circuitos de memórias do passado, e as novas, elas acabam sendo destruídas. Entendeu? Muito obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Antes do almoço, nós tivemos aí uma palestra sobre emergência dos sistemas, dos padrões de comportamento. A gente está começando a tentar entender essa história, mas são várias das histórias em evolução que a gente busca, e muitas delas são fenômenos emergentes também. A gente tem um livro que foi lançado ontem, no mini simpósio, que era o evento pré-Darwin Day. Então, Chico, vem cá. Os 2 professores, Francisco Prosdocimi e o Sávio, 2 Farias, eles são autores do livro, está à venda aí fora, tá? Justamente discute um modelo, sugerindo uma possibilidade de origem da vida, com vários modelos interessantes para comparar. Queria só fazer uma propagandinha do nosso livro aqui. Tem um ali, deixa eu ver. Um segundo. Então, a gente lançamos ontem, tá? Esse livro, que é Emergência dos Sistemas Biológicos, e ele fala sobre a origem da vida e tenta dar uma perspectiva darwiniana para a origem da vida, né? E a gente, então, tenta colocar o gradualismo dentro das ideias de origem da vida, porque muitas vezes a gente acha que a vida surgiu assim, de repente uma célula surgiu, né? E a gente quer entender tudo o que aconteceu antes que a primeira célula tenha surgido. E, para isso, a gente teve que redefinir o conceito de vida e falar de várias outras coisas que podem ser interessantes para vocês, tá? Então, a gente vai estar com uma banquinha ali fora, estamos aqui os autores, eu e o Sávio, tá? E se você quiser dar uma olhada, sem compromisso, ou levar o nosso livro, a gente vai agradecer muito e pode dar um autógrafo. Eu já ia perguntar isso. É só isso. Obrigado a todo mundo. O almoço, 2 horas em ponto, a gente começa com a palestra da Glorinha.